O lugar onde ruas e calçadas se transformam em passarelas. Em cada esquina que se dobra, você encontra uma obra de arte. O rolê da vez desembarca onde o moderno e o clássico convivem em perfeita harmonia, na capital mundial da moda, a segunda maior cidade da Itália, Milão. Milão é a capital da Lombardia. Imaginando que a Itália seja uma bota, a região está ali, quase no joelho, e faz fronteira com a Suíça. Tanto que quando vamos para lá de avião, conseguimos ver bem de perto os famosos Alpes suíços, um belo espetáculo da natureza. Nós desembarcamos no Aeroporto Internacional Caravaggio, em Bérgamo, cidade vizinha de Milão. De lá pegamos um dos muitos ônibus que saem do aeroporto para Milano Centrale, a principal estação de trem da cidade. A viagem dura cerca de 1 hora. Milano Centrale já é uma grande atração. Com quase 100 anos, a segunda maior estação ferroviária da Itália parece um museu. Inspirada em ideias modernistas do início do século XX, a estação central de Milão, que fica no coração da cidade, é uma mistura de estilos, entre os quais se destacam especialmente o Art Nouveau e o Art Deco. As enormes cúpulas de aço e cristal abrigam 24 plataformas de trens, que vão para algumas das principais capitais europeias, além de muitas outras cidades italianas. Bom, mal chegamos, já vamos comer, né? Estamos na Itália. A estação ferroviária de Milão também abriga uma das unidades do conhecido Mercato Centrale. Ao longo de 2 andares e 32 lojas, o mercado tem uma vibe bem moderna e descolada, com design contemporâneo e um ambiente descontraído. Provar isso aqui, como é que se chama isso aqui mesmo? Deixa eu ver aqui. Supli. Supli. Os italianos que me desculpem, não sei se é assim que se fala, mas é tipo uma Arantini lá do sul, né? Você vê que é bem parecido. Vamos provar aqui. O arrozinho aqui, ó. Tem queijo, muito bom, muito bom. Andando por esses corredores, você encontra os mais variados produtos e especialidades da gastronomia milanesa e italiana. Tudo muito fresco e saboroso. Milão é uma cidade cosmopolita e tem uma enorme variedade de hotéis. Os preços variam. Para que você tenha uma ideia, nós ficamos em uma confortável suíte que custou cerca de 100 euros a diária. O hotel fica em Porta Romana, um bairro tranquilo, residencial e arborizado ao norte da cidade. De transporte público, uns 20 minutos até o centro histórico. Aliás, seja de ônibus, bonde, trem ou metrô, você sempre consegue chegar ao seu destino por aqui. Então, vamos lá!
A belíssima Piazza Cordúzio é uma das mais conhecidas de Milão. Ela fica perto de várias atrações turísticas e comerciais que eu já vou mostrar para vocês. A praça é um local de grande movimento, tanto para os moradores locais quanto para os turistas. A Piazza Cordúzio é cercada por edifícios de grande valor arquitetônico, que misturam estilos neoclássicos e modernos. Aqui em Milão eles dizem que tem a Starbucks mais bonita do mundo. Ela tá bem aqui atrás de mim. Vamos entrar para ver como é que é, se realmente é a mais bonita do mundo mesmo. Bora! Tchau. A Starbucks Reserve em Milão é uma das lojas mais icônicas da marca. Um grande espaço com um ambiente sofisticado e inovador. Por ser uma loja Reserve Roastery, reserva de torrefação, o local oferece uma experiência única com cafés de alta qualidade, muitas vezes exclusivos. Alguns desses grãos são torrados na própria loja e preparados de maneira artesanal. Bom, pessoal, eu não sei se essa aqui é a loja mais bonita do mundo, é da Starbucks. Mas eu não conheço todas, mas essa é muito linda. É muito diferente, é grande, é muito legal. E eu escolhi aqui o café que foi indicado por ele aqui, que é o Café Milano, que é um blend. Um blend de café brasileiro, né? Café da Costa Rica e de um outro país que eu não lembro. É muito bom, é muito gostoso. Eu sou assim, especialista em café, mas o sabor é espetacular, vale a pena. O cardápio vai além do tradicional da marca e oferece, além das bebidas exclusivas preparadas com grãos reserva, algumas sobremesas super elaboradas. A loja foi projetada por grandes nomes do design e arquitetura, misturando elementos modernos com o clássico charme italiano. Os móveis e a decoração fazem referência ao estilo de Milão, incluindo paredes de mármore e madeiras de alta qualidade. Aqui você também vai encontrar uma grande variedade de copos, xícaras e outros produtos da franquia. Na parte de cima, um pequeno mas agradável bar com algumas opções de drinks. A loja também costuma realizar eventos, degustações e workshops para os amantes do café. É possível aprender mais sobre o processo de torrefação, a origem dos grãos e as diferentes técnicas de preparo. Se você for a Milão e é fã de café, recomendo muito a Starbucks Reserve. Alguns metros à frente, dedicaram com talvez o ponto mais imponente de Milão, a Piazza del Duomo. Como diz o nome, o destaque da praça é a Catedral de Milão, em italiano, Duomo. Vista assim tão de perto, a Catedral de Milão impressiona. É uma das maiores da Europa. Uma área total de 11.700 metros quadrados, na Itália ela só perde em tamanho para a Basílica de São Pedro em Roma. A construção começou em 1386 e foi prolongada por séculos. A obra foi concluída apenas na segunda metade do século XX, em 1965, com a colocação da última pedra na fachada. Tem um estilo arquitetônico gótico, com influências renascentistas e neoclássicas. Na fachada, centenas de figuras religiosas, uma riqueza de detalhes que chama a atenção, que faz a igreja parecer um enorme livro de pedras. No topo da catedral, uma estátua em ouro da Virgem Maria, a Madonnina, como chamam os italianos, um símbolo de Milão a 108 metros de altura. O interior é grandioso. O Duomo conta com 5 naves, inúmeras capelas laterais e um impressionante altar principal.
A Catedral de Milão abriga uma valiosa coleção de arte religiosa, incluindo pinturas, esculturas e outros objetos históricos. Os vitrais que cobrem a maior parte das janelas se destacam pela enorme beleza. As figuras representam passagens bíblicas. O Duomo é a sede da Arquidiocese de Milão. Em termos de arte e cultura, é uma das maiores realizações da arquitetura gótica, um símbolo de fé e poder. Se você quiser conhecer a Catedral de Milão, inclusive o teto, de onde é possível ter uma vista panorâmica da cidade, é só apontar o seu telefone celular para a tela. Nesse QR Code estão todas as dicas de preços, horários e muitas outras informações. No meio da Piazza del Duomo, um grande monumento em homenagem aos pombos. Brincadeiras à parte, a estátua em bronze é uma referência a Vittorio Emanuele II, o primeiro rei da Itália unificada. Quase em frente ao monumento a Vittorio Emanuele II, a galeria mais famosa do mundo, que também leva o nome do antigo rei. A Galeria Vittorio Emanuele é um dos marcos mais famosos de Milão e um dos centros comerciais mais antigos e elegantes do mundo. A construção, que começou em 1865 e levou 12 anos para ficar pronta, tem uma estrutura em ferro e vidro, algo marcante na arquitetura do século XIX, uma mistura renascentista e neoclássica. O design foi projetado pelos arquitetos italianos Giuseppe Mengoni e Carlo Cattaneo. No centro da galeria, uma grande cúpula. A Galeria Vittorio Emanuele é famosa por abrigar elegantes restaurantes e inúmeras lojas de grifes de luxo. E como o olhar ainda não paga nada, a gente mostra para vocês. Na renomada loja de joias e cristais, famosos personagens de Hollywood ganham um brilho ainda mais especial. Reza uma antiga e popular lenda que quem der 3 voltinhas em cima das, digamos, partes baixas da figura deste touro, terá sorte na vida, o que torna a lendária imagem um dos lugares mais procurados da Galeria Vittorio Emanuele. Eu também não quis pagar para ver. 3. Um detalhe interessante, a galeria fica aberta 24 horas por dia. As lojas fecham à noite, é claro. Eu fiz algumas imagens noturnas para vocês verem como ela fica, ainda belíssima. A Galeria Vittorio Emanuele é um ícone de Milão e desempenhou um papel importante na vida comercial e cultural da cidade. Além do já conhecido local de compras de luxo, ela também é um ponto de encontro social e um símbolo do renascimento econômico e cultural da Itália no final do século XIX. E como eu não vou comprar nada aqui mesmo, vamos continuar nosso passeio. A Galeria Vittorio Emanuele liga 2 importantes praças de Milão. Uma delas vocês já conheceram, a Piazza del Duomo. Do outro lado, vamos para a Piazza della Scala. No centro da praça, uma homenagem ao pintor, escultor, filósofo, cientista e mais algumas outras coisas, Leonardo da Vinci. O monumento foi inaugurado em 1872, mas por aqui, quem rouba a cena, e não poderia ser de outra maneira, é o célebre Teatro Scala. O teatro, que é um dos mais famosos do mundo, foi inaugurado em 1778 e é considerado um importante marco na história da música clássica. O nome Scala vem da igreja de Santa Maria alla Scala, que estava localizada no local onde o teatro foi construído.
projetado pelo arquiteto Giuseppe Piermarini, possui um estilo neoclássico. O interior é um luxo só. Entre assentos, frisas e camarotes, a sala de espetáculos tem uma capacidade para cerca de 2.000 pessoas. Quando nós visitamos o Teatro Scala, tinha uma equipe montando um cenário no grandioso palco. O teatro é sinônimo de excelência em ópera e balé, e muitos compositores famosos, como Verdi, Puccini e Rossini, estrearam suas obras aqui. O Scala também é conhecido por sua acústica excepcional e a alta qualidade das apresentações. Caso você não consiga assistir algum espetáculo, pode fazer como eu fiz e visitar o teatro durante o dia, para conhecer sua rica história e bela arquitetura. Esse QR Code que está aí na tela traz todas as informações. A visita ainda inclui acesso aos bastidores e ao Museu do Teatro Scala, que é uma preciosidade. Lá você vai encontrar trajes originais, instrumentos musicais, documentos históricos, muitos objetos e obras de arte. Além de outras agradáveis experiências. Depois dessa visita espetacular, a gente não pode deixar cair o nível, não é verdade? Então pegamos o bonde no Centro Histórico de Milão e mais ou menos uns 20 minutos chegamos à Porta Ticinese. Ali bem pertinho encontramos os Navigli. São canais conectados que fazem parte de uma rede histórica de vias aquáticas que tem origem no século XII. Dizem os historiadores que a antiga função desses canais foi a de transportar mercadorias e pedras para a construção de grandes monumentos. O maior exemplo disso, a Catedral de Milão. Hoje em dia, os canais são considerados um vibrante ponto turístico, seja pela beleza pitoresca de todo fim de tarde ou a grande variedade de bares, restaurantes e lojas em suas margens. No canal principal, que se chama Naviglio Grande, encontramos essa ponte que foi batizada de Alda Merini, homenagem à poetisa italiana. Os cadeados que não me deixam mentir transformaram a ponte em um dos lugares preferidos dos casais apaixonados. Quando voltamos para o centro histórico, porque em Milão todos os caminhos nos levam para lá, a noite já tinha caído. Vou falar baixinho com vocês. A gente parou aqui num bar, né, num restaurante, para tomar um vinhozinho aqui. E olha essa vista aqui, ó, do Duomo de Milão atrás da gente aqui. Espetacular, pessoal. Muito bom, muito legal. Bom, agora a gente está numa área aqui super moderna de Milão. Aqui tem várias empresas, né? Empresas multinacionais, tem a Google. Estou aqui na frente do prédio da IBM, bem legal. Tem lojas internacionais também. E a gente aproveitou para tomar um sorvetinho também, porque a gente está na Itália, então a gente tem que tomar um sorvete também, né, gente? Na cidade em que os contrastes se complementam, vamos conhecer um pouco do local mais moderno de Milão. A Piazza Gaia Aulenti é justamente o epicentro dessa área. Ela fica entre o centro histórico e os distritos financeiros da cidade. O complexo urbanístico é obra do arquiteto Cesar Pelli. Ao redor da praça, vários edifícios com design surpreendente. O mais impressionante é a Unicred Tower. Com 231 metros de altura, o prédio é o maior arranha-céu da Itália. E na área mais moderna de Milão, reencontramos a tradição da gastronomia italiana. Na elegante filial do Etali, um mercado com tudo que se possa imaginar quando o assunto é a boa mesa.
subindo as escadas, no último andar, você pode provar as iguarias locais em um dos restaurantes do Itália. Moderna, clássica, fashion, vibrante, pitoresca, saborosa. Acho que agora eu sei porque as pessoas falam tanto de Milão. E aí, gostou do nosso vídeo? Se gostou, pode espalhar à vontade. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Hora de partir para o próximo destino, porque você já sabe, se esse já foi bom, o próximo rolê da vez vai ser ainda melhor.